Bem-vindos ao primeiro episódio do Legal Care Talks, um espaço e um momento para a gente falar sobre vozes relevantes do RH e de negócios. E aí hoje a gente quer começar aqui com o Diego e Tayane, os fundadores da Legal, para desmistificar um pouquinho sobre o que significa Legal Care e tudo que a gente tem aqui sobre a Legal pode oferecer para o dia a dia dos colaboradores, das empresas e o impacto disso na sociedade. Sejam bem-vindos, Tayane e Diego. Tudo bem com vocês? Se apresentem um pouquinho e aí a gente entra no tema aqui, tá bom? Primeiras damas. É um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio. Meu nome é Tayane, sou co-founder da Legal. Bom, sou de Salvador, mas estou aqui em São Paulo justamente nesse desafio de empreender e trazer a relevância do tema para a sociedade como um todo na abundância do comportamento, desse entendimento da importância do apoio jurídico no nosso dia a dia. Boa. Boa, meu nome é Diego, sou de São Paulo, mas tenho Minas no coração, fiquei muito tempo em Uberlândia, e toda a questão do Legal Care aqui, ela é algo que está muito enraizado no nosso propósito, então a gente tem uma missão aqui muito grande de levar cuidado jurídico para todo mundo e falar desse tema com mais abrangência. Boa, muito bom. E aí, pessoal, acho que para começar, o principal ponto é a gente poder trazer um pouquinho desse conceito. O que é o Legal Care? Como que surgiu a necessidade e a construção da estrutura da Legal como um todo, né? Acho que eu posso começar com essa. Assim, toda a questão do Legal Care ela nasceu de um episódio particular, assim, eu perdi meu pai em 2016, final de 2016, e minha irmã mora há muitos anos na Holanda, e aí nesse processo, que é né, super impactante, eu tive contato com o que seria cuidado jurídico, né? Nesse processo, eu lembro que eu estava no Brasil, eu liguei para minha irmã, voltei dos Estados Unidos, saí dos Estados Unidos para o Brasil, liguei para minha irmã, falei, ó, a gente vai ter que lidar com as questões jurídicas aqui, e fiquei sabendo que todas as questões jurídicas que ela estava tendo que lidar na Holanda estava dentro de um plano dela de benefício de apoio jurídico. E aquilo eu falei, putz, cara, que coisa essencial para a vida de todo mundo, né? Normalmente a gente usa seguro, essas coisas para esses momentos. Quando a gente realmente precisa, às vezes a gente não tem suporte, não sabe com quem procurar. E aquilo ali me marcou. Eu fui entender como funcionava isso, fui entender todo esse mercado gigantesco que é de cuidado jurídico que tem na Europa e crescendo de forma gigante nos Estados Unidos. E esse projeto ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu estava empreendendo nos Estados Unidos, eu acabei fazendo um exit da empresa naquela época, voltei a trabalhar no mercado e essa questão de cuidado jurídico sempre ficava. Começava a ver várias questões do meu dia a dia, né, que me impactavam. Outras pessoas, eu até costumo dizer, já brinquei isso com a Thay algumas vezes, né, nada melhor do que validação de hipótese do que mídia social, rede social, porque como você começa a assistir pessoas com esses tipos de dificuldade ou desafios, né? O algoritmo da rede social começa a te trazer várias pessoas. E eu falei, cara, eu não tô sozinho nessa, tem muita gente que precisa e é super relevante. Daí que nasceu esse tema. E aí eu entendi o que a gente podia fazer. Tinha trabalhado com a Thay e falei, cara, a gente, quando é empreendedor, a gente fica olhando pessoas que são essenciais pro negócio dar certo. E ela tinha uma pegada muito boa, muito grande de propósito, de ajudar pessoas. E é o que a gente mais faz aqui, né? Por mais que a gente está falando de um negócio, né? De criar um novo segmento de mercado, ajudar pessoas. E aí a gente conectou muito nisso. Eu ia estender essa pergunta mesmo, né? Porque como que chegou até a Tayane, né? Para vocês se conectarem no início desse negócio. Como que foi para você, Tay, essa conexão? Bom, a gente trabalhava junto, né, numa empresa de benefício, mas benefícios tradicionais, na área de produto, então sempre pensando em como trazer inovação e novos produtos que atendessem ali o RH e as dores dos colaboradores. E aí, quando o Diego veio com a proposta, para mim conectou muito, não só com a questão social, mas de alguma forma a área do direito me achou, né? Que eu não, passei na faculdade no vestibular para direito, quase cursei, mas passei também para administração. E aí sempre tive vontade de montar algo meu, e aí falei, não, se eu quiser ser dona de algo, eu tenho que fazer administração, porque eu posso ser dono de hospital, mas fazendo administração você contrata as pessoas certas para estar ali, você entendendo no negócio. Então, acabei optando pela administração e direito me encontrou no meio do caminho, mas eu vejo que muito dessa questão social, ela vem não só como
uma forma de conectar os propósitos, mas também o impacto que a gente quer com essa parte do direito em si, né? Das pessoas entenderem como é que eu faço com que exista essa mudança de comportamento e também eu consiga, numa lógica social, estender isso futuramente. Hoje a gente está num viés muito de benefício para colaboradores ou para os próprios negócios, micro e pequenas empresas, mas como é que a gente consegue estender isso? Porque essa é uma demanda latente que existe em diversas áreas, né? Quando você pega ali terceiro setor, tem ONGs específicas que trabalham com situações delicadas de vulnerabilidade, que o apoio jurídico é essencial. Boa. Eu tô brincando, a gente já, várias pessoas perguntam pra gente, né? Até quando a gente foi levantar capital, era assim, pô, mas algum de vocês é advogado? Né? A gente fala, pô, não, a gente não é advogado, até porque a gente não oferta serviços jurídicos de fato, a gente oferta acesso a serviços jurídicos, acho que isso é essencial separar. E aí tem essa brincadeira, mas vocês são advogado, que a gente leva produto. Uma coisa que a gente fazia muito, né? A gente fala muito disso, toda a minha carreira tá voltada para o setor de mercado financeiro, e como produto, que é por onde eu passei a maior parte, né? Eu já bancarizei imigrantes nos Estados Unidos, né? Na minha startup lá e etc. Trabalhei em banco aqui no Brasil. A gente olha para o regulador, né? Então olha lá para o Banco Central e o regulatório e cria produtos em volta daquilo. O regulatório é importante. E aqui a gente faz a mesma coisa. Então a habilidade muito da língua surgiu dessa visão de olhar lá fora o que funciona, da gente entender o que é o código de ética da OAB, entender a OAB por si só e trazer aqui uma solução de acesso que destrava uma camada nossa da sociedade que ainda tem uma grande dificuldade de ter acesso a serviços jurídicos, né? A sua fala traz um ponto interessante se a gente pensar, né? Pelo seu background, você estava comentando, né? Se você tem essa visão analítica sobre entender o sistema para poder adequar um produto, por exemplo. No Brasil, a gente enfrenta diversas travas, vamos dizer assim, porque é muito regulado, pelos seus motivos, claro. E aí eu entendo que isso pode ser algo que inibiu uma ideia como essa anteriormente. E aí como que foi para vocês, principalmente, desenharem essa estrutura como é hoje? Porque é muito simples. Quando a gente conversa com as pessoas, geralmente a reação é sempre essa, né? Que é algo realmente transformador, que é diferente. E como ninguém pensou nisso antes, né? Vocês conseguem dissertar um pouquinho sobre isso? Essa construção inicial? A gente conversou muito no início, então é muito olhando lá fora, como mencionar a estrutura lá fora, entender que lá fora não funcionava para cá. A gente discutiu muito dessa questão de qual abordagem que a gente faria, né, para esse produto. Então ele precisava ser simples, para ser um acesso simples. A gente começou a entender muito qual que dados falam 70% dos brasileiros acham serviço jurídico de caro e de difícil acesso. O que isso quer dizer? Que não é só a questão do dinheiro, é assim, quem que eu preciso procurar? Quem que é o profissional que vai me ajudar nessa demanda? E a gente fez isso, a gente olhou muito para essa questão de como a gente aproxima, e algo que a gente estudou, né, eu estudei muito no início, eu vi uma certa semelhança, era como que surgiram os planos de saúde. Para quem não sabe, o plano de saúde surgiu lá em 1930, no meio da Great Depression, que é a Grande Depressão Econômica Americana, que as pessoas, na verdade, começaram a ter um poder de compra muito, um poder socioeconômico muito ruim durante esse período. E aí grupos, nasceu aí os primeiros planos de saúde na época, que era o Blue Cross and Blue Shields. E nesse momento que nasce, muita gente fazendo o maior desafio dos médicos naquela época era ofertar acesso à saúde para que a população não tivesse, vamos supor, com uma gripe e não evoluísse para uma pneumonia. Então, era muito mais acesso para cuidar do preventivo do que acesso para cuidar da pneumonia. Cara, isso encaixou muito com o que a gente estava falando aqui, porque é exatamente isso, né? O acesso ao advogado, ele tem uma parte muito importante em reduzir o litígio, né? Em você, às vezes, tentar uma negociação extrajudicial, você ter acesso a um profissional que vai te ajudar a ver de outras formas, né? E é isso que a gente faz aqui na Legal, que a gente olha muito para essa advocacia preventiva, né? Mas o grande desafio é você destravar isso, porque as pessoas muitas das vezes não sabem que ele tem direitos, não conhecem os seus direitos. Então, quando eu devo recorrer ou não? Hoje as pessoas têm aquela percepção de infelizmente preciso de um advogado.
Não, ainda bem eu tenho um advogado que eu posso fazer uma consulta Você pode aqui, contar, né? ou posso fazer tal coisa e eu consulto meu advogado para que ele ampare essa decisão que eu quero tomar. Então você ainda está a gente ainda tem esse comportamento de eu não sei, quando a gente entra nas empresas para fazer a implantação, vem das dúvidas mais simples às mais complexas, de moradia, de vizinho, até do cotidiano, do dia a dia, se eu posso, não posso, se eu estou amparado com algum código de ética, né, de consumidor ou alguma lei que me auxiliaria ou não. Então, tem esse desafio além Cada dia é uma coisa da nova. pessoa entender que é caro e burocrático de: "Ah, será que isso posso? Eu não posso? É fácil eu acessar ou não?". Então as pessoas não conhecem e você destravar isso de: "Não, quero fazer isso aqui, não, vou procurar formatos na lei que me permite fazer esse tipo de coisa, ou recorrer a esse tipo de multa ou juros, ou coisas do gênero". Então acaba que realmente a gente tem esse desafio um pouco além, né. Além de você ir para uma questão de gerar acesso, então o fato da plataforma ela ser 100% pelo WhatsApp facilita muito toda a lógica de usabilidade e engajamento, mas também essa questão não do caro, mas como é que eu busco isso preventivamente? Uhum. Onde estão meus direitos? Culturalmente, a gente não tem esse letramento Uhum. na escola nem na faculdade em si, que você conhece mais os seus direitos, né. Que entra num ponto de provocação que é bem comum vocês fazerem, que eu sempre comento, né, que quando eu fui entrar na Legal, a primeira pergunta foi: "Você já precisou de um advogado?" E imediato eu respondi que não. Foi automático. E aí vem a provocação, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a hora que vai comentando tantas situações, você fala: "Poxa vida, espera aí, na verdade acho que eu precisei várias vezes e fui deixando pra lá, né". Então acho que é legal trazer um pouco desse pensamento aqui, para as pessoas que estão vendo entenderem quando que isso se faz necessário, né, porque é uma coisa que a gente fala de ser cultural ou acesso, né, questão de cultura ou de acesso, né. Esse é um dilema que surgiu desde o início, né? O brasileiro não tem cultura de serviço jurídico e tal. Eu falei assim, cara, uma questão de acesso. Não é à toa que 80% dos beneficiários da Liga é a primeira vez que ele está conectando com um advogado na vida deles. E a pergunta que eu sempre faço é essa, né? Se você já alugou uma casa? Sim. Você passou seu contrato de aluguel com o advogado? Nunca. Né? 90% fala que nunca. Então, esse é um exemplo. A Thay usa vários outros também. Então, essas questões estão no dia a dia mesmo, né? E situações de tive um reajuste, de um plano de saúde, ou algum tipo de situação ao qual você acabou não pagando um cartão de crédito e aquilo ali virou uma bola de neve de juros. Posso recorrer ou não? Muitas das vezes as pessoas estão habituadas a assinei um contrato e vou seguir com aquele contrato porque já está ali pré-estabelecido. Mas a maioria das pessoas não sabem é que esses contratos padrões, eles dão muita margem para que juridicamente você possa recorrer, porque você não mesmo que você muitas das vezes mande para um advogado avaliar e o parecer dele seja que aquela cláusula ou outra é abusiva ou poderia ser editada, algumas plataformas ou até mesmo uma lógica de banco não permite. Então você assina o contrato naquele formato, ciente dos riscos, então é importante você ter ciência dos riscos, mas esses contratos padrões te dão margem para, caso você tenha algum tipo de situação, você recorrer ali a um advogado e conseguir renegociar algum tipo dessa cláusula, porque já é premissa de você não conseguir editar aquele contrato. Então são situações do gênero que preventivamente ou você acessando um advogado, você consegue entender quais são os seus riscos, o que que você tem de direito e se futuramente você precisar, você conseguir realmente estar acessando, entendeu? Vamos supor, a gente pega a maioria das demandas que a gente tem é muito voltada para a família, né? Então, uma pessoa que às vezes está enfrentando um divórcio a primeira vez, ela nunca saiu para pesquisar sobre divórcio, né? Muitas das vezes, né? Aquela pessoa está naquele momento, pô, vou enfrentar um divórcio. O que que é isso? Né? E a pessoa não tem a menor orientação em relação àquilo. E você ter acesso àquele profissional da advocacia que tem aquela especialidade. É, eu costumo comparar muito isso com você está doente, você vai lá procura um médico, você transfere a responsabilidade, né, todo aquele estresse que está te trazendo, você está doente, para o médico. Que ele vai falar assim, ó, beleza, você tem isso, aquilo, o remédio é esse e tal. Pô, você se sentiu acolhido, cuidado, e tem alguém ali que está tirando aquela carga de você não saber o que que você tem, como que você melhora, etc. Nas questões jurídicas é praticamente igual, porque eu estou passando por um divórcio, eu não sei o que eu faço, e tem acesso a um profissional que ele vai me amparar, vai me dizer o que eu preciso fazer, ou o que que eu vou enfrentar naquele período, isso tira minha carga de estresse, né, da incerteza do que vai ser, etc., ou reduz ela,
né? E aí eu transfiro aquela responsabilidade daquele processo para aquele profissional. Então, aquela verdadeira fase, né? O meu advogado está cuidando disso. Ou seja, ele está com um processo para cuidar daquela situação e você está pronta para ir para o trabalho, para cuidar da sua casa e etc. Te dá mais tranquilidade, né, no Sem dia a dúvida. dia. Eu associo muito essa questão mesmo. Você tomar decisões com alguma orientação que te, no mínimo, se sinta mais seguro, né? Te faz se sentir mais seguro, né? Eu acho que faz todo sentido. Aproveitando isso que vocês trouxeram de exemplos, né, do divórcio, na plataforma, assim, vocês conseguiriam dissertar um pouquinho dos problemas que costumam aparecer? Vocês comentaram um pouco por alto, né? Que desde o mais simples até o mais complexo. Do que a gente está falando em relação a esses... O que é o simples, o que é o complexo? Por onde a gente navega nessas questões? Hoje, quando a gente pega ali da plataforma, né, obviamente tem diversos perfis, né, e acaba que o apoio jurídico ele percorre diferentes etapas da vida. Então, o perfil que a gente tem hoje é baseado numa população que tem características, mas a depender da faixa etária, você vai ter diferentes comportamentos de utilização. Hoje, a maioria é vinculada à família, e aí você tem situações mais simples, como o Diego mencionou, de um divórcio, a revisão de pensão ou até guarda dos filhos, até situações quando a gente leva para situações complexas, não é uma situação, tem situações muito complexas, mas situações mais difíceis de você achar que alguém está passando por aquele tipo de situação. Então abrange uma minoria, quando a gente fala muitas das vezes, abrange uma minoria de você trazer ali situações de adoção, ou até mesmo, questão de nome morto para pessoas trans, PCD liminar, né, para filhos que são PCDs. Então tem uma variedade de situações onde você contempla tanto uma parte da população que é uma minoria, ou situações de vulnerabilidade que muitas das vezes são mais expostas e que precisam de profissionais especializados, até situações comuns, como de consumidor, multa de trânsito, ou até mesmo endividamento, quando você tem uma necessidade Isso de é grande. reavaliar uma questão de juros abusivos, ou até mesmo a questão da lei de superendividamento, que muitas pessoas não conhecem. Então você tem diversas situações que percorrem ali situações específicas, muito específicas, né, de uma família ou de um indivíduo, ou situações mais genéricas, que você traz ali família, consumidor, cível, que é a grande maioria da utilização dentro da plataforma. Se a gente trouxer alguns dados, né, 50% dos casamentos no Brasil estão em divórcio e 82% deles são litigiosos, ou seja, tem guarda, etc. Você precisa levar ele ali, não necessariamente Formalizar. finalizar, exato, Judicializar. judicializar. Você tem uma grande parcela da população, 54% dela endividada, né? E o que isso causa? Ela falou da lei de superendividamento, que ela é nova, ela é de 2021, e ela traz algo muito bacana, que é aquele indivíduo, né, que ele está endividado em 70% da sua renda, né, com dívidas básicas, né, não pode ter questões de luxo, etc., ele pode judicializar a sua dívida, ou seja, ele negocia em até 4 anos com os seus credores, etc., judicializado. Então, o que é isso? Isso significa que você dá um fôlego para aquela família, né? Aquele salário que está entrando, que estava indo só para a dívida, que estava se enrolando todo, ele consegue pegar todo aquele endividamento que ele tem, negociar de uma vez só, parcelar em 4 anos e dar um reset ali naquele endividamento. Você consegue ter a capacidade de voltar a viver, né, a consumir ali, fazer um mercado de forma interessante, como ele costumava fazer antes, etc. Então, isso traz bastante impacto para muita gente. Eu acho incrível quando a gente entra nesse tema, porque é tão distante no dia a dia das pessoas que ou elas não conhecem, como você comentou, sobre leis novas e etc., como uma desse tipo, que faz toda a diferença. E mesmo quando conhecem, não sabem por onde começar. Então, ter esse acesso faz toda a diferença para você, como a gente falou ali, né, de se tomar a iniciativa de forma mais confiante, mais segura e orientada, né, com alguém que entende de fato. A gente falou bastante sobre as questões do Legal Care. Comentem se vocês tiverem dúvidas também, a gente vai respondendo. E aí eu entro um ponto que é sobre como funciona a plataforma em si, né? Eu acho que a Tayane comentou no começo da conversa, falando da questão do WhatsApp, mas como funciona isso? Quando a gente está falando com o RH agora, ou com o empreendedor, como isso funciona? Como esse acesso funciona de fato? Bom, a plataforma ela funciona totalmente pelo WhatsApp,
Normalmente a gente trabalha numa lógica, né, dentro de ecossistemas. Então, pode ser tanto num viés de negócio, onde você tem ali uma gama de clientes que são micro e pequenas empresas, que você pode fornecer esse benefício, quanto, e aí funciona para a pessoa jurídica, quanto para dentro de uma empresa. Então, a RH ela faz a contratação desse benefício e disponibiliza esse acesso aos seus colaboradores. E aí, os colaboradores, através do WhatsApp, né? A gente, com a base ali de CPF, ativa aquele CPF para ele conseguir utilizar. E a utilização é super simples. Ele muitas das vezes não sabe qual a área do direito, igual a gente está falando, se é consumidor, se é civil, direito bancário, o que é que seria, por exemplo, ele descreve a situação dele, a inteligência artificial faz o entendimento da situação e apresenta ali a área do direito e as opções de advogados para ele escolher. Então, ele tem a autonomia de escolher o advogado que ele mais se identifica ali dentro daquela especialidade, porque a gente já filtra pela especialidade, e aí ele escolhe qual advogado, ele se identifica, se eu quero ser uma situação que eu quero que seja tratado com uma advogada mulher ou um advogado homem, ou que tem algum tipo de especialização, então aparece uma bio ali para você conhecer um pouco mais do advogado, faz um agendamento e a consulta ela demora de 40 a 1 hora, num bate-papo online mesmo com um advogado. E aí ele passa todas as instruções, de consulta e orientação e, caso necessário, tem a tratativa até o final. Então não é somente uma consulta e orientação. Aquele advogado, de acordo com a sua opção de benefício, ele consegue estender a sua tratativa até o fim. Então, se é necessário entrar com a liminar, uma notificação extrajudicial, um processo, ele consegue auxiliar até o final. Não somente uma orientação do que você vai fazer. Ó, agora você vai entrar no tal site, vai fazer isso, isso e isso, ou você vai precisar de um advogado. Não, ele mesmo pode assumir aquele caso e dar sequência até o final. Boa. Você quer complementar? Não, é só completar que aí os advogados na plataforma são advogados que são credenciados na plataforma, né? O advogado se interessa na língua, ele credencia, a gente, né, ele entra para ficar disponível, a gente faz essa inteligência de cruzar essas necessidades com as especialidades dos advogados, região e etc. Então, acaba que quando a gente fala de ecossistema, né, a gente está falando de levar o benefício para a empresa, para o beneficiário, que às vezes é o colaborador, aquele microempresário que tem uma pequena lojinha, que muitas das vezes ele não tem acesso a um advogado como uma média e grande empresa, que tem lá um escritório de advocacia, né, que dá suporte. Esse cara, esse micro pequeno empresário, ele é onde está 40% dos processos trabalhistas, ou seja, muitas das vezes ele não tem orientação, trata com informalidade, as relações trabalhistas, ele não tem uma orientação adequada, e se aproximar um profissional da advocacia, aí, mais uma vez, né, você reduz o impacto litigioso que tem para aquele micro e pequeno empresário. Então, a gente meio que, a Ligo, ela promove esse ecossistema, né, para melhorar a carga de estresse dos colaboradores e melhorar a performance, né? Ou a relação que ele tem com a base de clientes dele, porque ele dá mais longevidade para aquele cliente, porque a gente tem um nível de mortalidade de micro e pequeno empresário muito grande no Brasil por conta de questões jurídicas, né? Às vezes, 3, 4, 5, 6 processos trabalhistas, você já não consegue, você tem que fechar a empresa, né? O que significa para o nosso cliente que está com aquele cliente na base? Pô, perdi um cliente, ele churnou não por causa do meu produto, mas porque ele morreu. Né, o negócio dele faliu. Então, a gente falar de cuidado jurídico é importantíssimo, né? Que a gente fala de legal care, é muito dessa visão de cuidado jurídico. Você sair de uma visão muito só transacional, né, para uma visão relacional. E aí, a gente está promovendo essa parte, promove o ecossistema de advogados, ou seja, ele começa a ter mais oportunidades, travar uma camada da sociedade que ele tinha dificuldade de acessar. Então, é bem bacana a gente trazer essa visão. Muito bom, porque entra naquele ponto que a gente comentou mais cedo de não sei por onde começar, eu só sei o que eu estou passando. Então, você não sabe nem o que pesquisar, né? Não adianta nem ir na internet que você não vai saber o que sugerir ali para identificar um profissional. E aqui, no caso, como vocês explicaram, no WhatsApp, e a IA identifica isso. E aí, como nós estamos falando de situações delicadas, muitas vezes, como que fica a questão de exposição disso? Porque as pessoas se sentem vulneráveis em alguns determinados assuntos e ela não quer expor. Aí como que funciona essa questão na plataforma hoje? As pessoas veem o que está acontecendo, por exemplo, o RH está fornecendo os colaboradores. Não, o RH hoje ele tem uma visão somente de dash de utilização. Demográfico. Então,
numa lógica até de privacidade de dados, né, LGPD e etc, a gente não disponibiliza nenhuma o Leonardo precisou para esse tipo de situação. Não, qual a taxa de engajamento. Então eu tenho uma base, quantos utilizaram, quantas consultas foram realizadas, processos foram abertos ou contratos criados. Então a gente faz correlações geográficas, demográficas ali dentro e percentuais de engajamento de utilização, qual a principal área do direito, até para que a empresa consiga enxergar e visualizar, ó, X% são mulheres que estão utilizando, é mais homem, faixa etária, então também consegue fazer esse cruzamento demográfico ali, de acordo com as informações que a empresa passa, para que realmente ela consiga promover outras ações dentro da empresa. Então, o RH ali, ele sendo estratégico e pensando realmente do que é essencial, não é somente ele dar um benefício para aumentar a sua cesta de opções, é sim como é que eu dou um benefício e faço com que ele realmente seja entendido e utilizado. E para ele ser entendido e utilizado, ele tem que ter uma estratégia de comunicação por trás. Qual a minha estratégia como cultura organizacional que eu estou dando esse benefício? Então, eu quero resolver a causa raiz, mas em paralelo eu preciso fazer alguns cruzamentos para, posterior a isso, ter outras ações complementares dentro da companhia. Então, você tem ali meses específicos do ano que você pode promover algumas pautas, como, né, o próprio mês de março, mês das mulheres, como é que eu promovo essa pauta, trazendo o cuidado jurídico referente a isso e tentando auxiliar as mulheres da minha empresa, já que elas utilizam mais em qual área do direito. É esse cruzamento estratégico de informações e benefícios para que o colaborador ele se sinta ouvido, acima de tudo, e realmente engaje na utilização desses benefícios. Então as reuniões que são online, elas são totalmente, não são gravadas, não tem transcrição, ela é um individual ali, respeitando a individualidade do beneficiário com o advogado que ele escolheu, né? Entendi, fica entre eles ali. Exato. Vocês comentaram de 2 pilares estratégicos, né? Um voltado para o RH, com seus colaboradores, e um voltado para as empresas, com as parcerias, oferecendo para pequenos negócios. A gente falou muito das situações para os beneficiários, tanto pequenas empresas quanto pessoas e colaboradores. Como que fica o impacto para o RH e para a empresa parceira? Quais seriam as vantagens que a gente conseguiria transmitir para quem está vendo isso? Assim, vou dar uma visão por RH aqui, assim, o RH, a preocupação do RH, quando a gente olha, né, até você fala um pouquinho de jornada, tá falando um pouco de jornada, né, dos colaboradores, né, jornada de vida, etc., os momentos de vida, etc., e o RH tem essa preocupação. O Gartner fala, né, o quanto é importante você trazer benefícios que estão linkados com cada etapa de vida daquele colaborador. E nessa visão, se a gente olhar para questões jurídicas, que é muito pouco falado, se você olhar qualquer relatório que tem aí fora de clima, etc., ninguém fala de dificuldade jurídica, né? E aí, quando você fala de dificuldade jurídica, né, qualquer problema que eu tenho jurídico, você está falando do impacto que ali pode estar te causando estresse, ansiedade, depressão, né? Você está num processo de divórcio, né? Por mais que muito se fala da NR1, né? O quão importante você ter aquela visão, aquela ajuda psicossocial naquele momento, mas não tá, de uma certa forma, você não está atacando a causa raiz, né? Que é o endividamento. Às vezes um casamento que ele está sofrendo ali qualquer tipo de instabilidade e tal. E você tratar a causa raiz, nesse caso, ter um apoio jurídico, ele é importantíssimo. Então, nós estamos falando da terceira maior causa de estresse de colaboradores, são questões jurídicas, né? 16% do absenteísmo está relacionado a questões jurídicas, né? Questões pessoais afetam o dia a dia do colaborador em 54% das pessoas, afirmam que afeta. Então, quando o RH tem esse olhar estratégico, né? Ele olha para o benefício de algo de forma estratégica, ele valoriza aquilo ali de forma estratégica, ele começa a entender o quão é importante ele ter cuidado jurídico dentro do pacote de benefício. Não é à toa que cuidado jurídico lá fora está entre os 3 mais importantes. Se olha os Estados Unidos, por exemplo, 54% das Fortune 500 nos Estados Unidos, das empresas dos Estados Unidos, Fortune 500, elas já ofertam algum tipo de plano legal lá fora, né? Então, é como se a gente tivesse, eu faço essa comparação olhando o Gympass lá em 2014. Né? Hoje, todo mundo tem ali o plano de academia relacionado ao seu pacote. E aqui a gente está falando de cuidado jurídico, a gente está falando de coisas importantíssimas, né, no dia a dia das pessoas. Né? Aquilo que está, às vezes, causando ali uma aflição, um estresse, alguma coisa nesse sentido.
E aí tem um pouco essa visão do RH, cada evento que a gente vai, a abordagem cara, isso é essencial, tem uma relação muito forte em dizer assim, cara, né, hoje tem uma pressão muito grande de fazer mais com menos, né, o RH está nesse desafio de olhar para o pacote de benefícios e o que está fazendo sentido, o que não está, né, ser mais efetivo, eficiente, e ele começa, é muito mais sobre isso que a gente quer. Tanto que a gente tem um cliente super grande, acho que não sei se a gente pode falar, mas em 3 meses, né, a ideia desse cliente foi substituir a AP que eles tinham, né, uma assistência mais generalizada que tinha na empresa. Em 3 meses, com a Ligo lá dentro, foi o volume equivalente a 1 ano com esse AP que esse cliente nosso tinha. Então, aí você vê, quando a gente tem uma abordagem mais específica, o quanto que isso é relevante. Isso acontece lá fora. Nos Estados Unidos, EAP, por exemplo, é de 1990, né? Então, esse movimento já vem acontecendo nos Estados Unidos de você olhar com mais precisão em cima de um tema e com mais relevância. Boa. Você olhar ali as causas raiz, né? E até para diminuir o absenteísmo e aumentar a produtividade dentro da empresa. Então, quanto de tempo que esse colaborador levaria fora da empresa para resolver problemas jurídicos? Né? Então, como é que eu trato essa causa raiz para reduzir o meu percentual de absenteísmo e aumentar a produtividade e engajamento desses colaboradores? Então, acho que vem muito nesse lugar do que eu levo ali de resultado para a empresa. Se a empresa realmente faz um acompanhamento de absenteísmo, produtividade, engajamento dos colaboradores e até de utilização e percepção de valor dos benefícios disponíveis, né, o que é essencial e realmente traz impacto, você vai muito para esse olhar estratégico do RH e de resultado. E aí, quando você pega por outro lado, né, nesse ecossistema de parceiros de micro e pequenas empresas, é muito nesse lugar do relacional. Como é que eu agrego valor ao benefício ou ao produto que eu já ofereço ao meu cliente? Então, eu trago mais algum outro produto, viro ali um né, um multiportfólio, uma diversidade maior dentro do meu ecossistema de produtos, fidelizando esse cliente. Então, eu acabo fidelizando o cliente com novos produtos e blindando ele para um possível competição ali, né, de um concorrente estar tirando aquele cliente de mim ou não, você blinda esse cliente. Então, quando você vai para um ecossistema onde esse benefício é oferecido para essas micro e pequenas empresas, além do churn, que foi o ponto que o Diego trouxe eu vou levar um benefício que vou auxiliar esse meu cliente a ele não morrer, né? Ele não vai estar Tem ali mais longevidade no ele negócio. tem mais longevidade, além dessa lógica de ele não churnar, eu blindo ele. Como é que eu blindo? Como é que eu fidelizo e aumento essa percepção de valor? Porque hoje é muito comum você ver vários ecossistemas varejistas, bancos e etc, que você não tem somente aquele produto core. Você tem uma gama de produtos onde você consegue levar esses produtos com vantagens, pela parceria que eu tenho. Então como é que eu aumento essa percepção de valor desse ecossistema e faço com que a percepção de valor ou o dinheiro fique circulando dentro desse ecossistema que eu pertenço. E aí realmente você acaba fidelizando e mudando essa relação desse cliente que você tem para uma relação mais relacional do que transacional de simplesmente estou te cobrando, por você estar no meu ecossistema a cada produto novo que eu te entrego, né. E a gente tem entrado forte em três segmentos nesse sentido, quando a gente olha para micro e pequeno. Primeiro, a gente entendeu que as corretoras de saúde viram um baita valor na proposta. Então, quando esse mercado é altamente competitivo, né, muito drivado às vezes para preço, nesse mercado de corretoras de plano de saúde, e quando a Legal vem, né, ela vem com uma proposta muito complementar, né, porque além do fato de você ser algo super novo, né, agregando valor à proposta ali daquela corretora, Diferencial. a gente tem o que a gente chama, e ela entende, ela faz uma primeira triagem, então quando tem qualquer demanda contra o plano de saúde, um exemplo, né, alguns RHs, eles se posicionam, eu prefiro, se tiver alguma questão contra o plano de saúde, que ela fornece, né, que aquilo ali venha para o RH primeiro para ela conseguir ajudar aquele beneficiário, aquele colaborador de uma forma mais efetiva. Então, casa muito com a proposta de valor. E é bom lembrar o seguinte, o Legal Care, quando a gente fala de cuidado jurídico, a gente não dá suporte para questões trabalhistas, criminais e empresariais, tá? Então, nesse contexto, a corretora ali, quando ela está olhando, e ela identifica ali, a IA identifica que tem uma questão com o plano de saúde que pode acarretar em aumento ali do preço numa próxima cotação,
ela vê valor. Outro mercado que a gente está indo, mercado de contabilidade, casa muito, né? O escritório de contabilidade tem muita demanda jurídica que passa ali e fala, cara, eu não sou advogado, eu sou só contador, né? Então a gente vê que tem essa similaridade muito grande de o escritório de contabilidade, aí tem vários canais que a gente está trabalhando, ver aquilo ali, tanto para o seu cliente, eu que sou empresa, meu cliente contador, ou o próprio o contador olhando para a sua base de clientes ali, né? E o terceiro que a gente atacou muito no ano passado foram empresas de benefício, que agrega naquele pacote das empresas de benefício, né? Que é um mercado extremamente saturado ali em termos de opções, mas cada vez mais a gente tem percebido esse movimento das empresas de benefício e falar assim, cara, não, vocês são um diferencial importante, eu vejo que tem a gente não fez muito no começo, assim, vamos entrar para esse mercado, vamos falar que esse mercado a gente viu que tinha uma competitividade muito grande, e aí a gente falou assim, cara, deixa as pessoas entenderem que a gente é relevante, né, que é importante, e essas empresas vão entender que faz todo sentido para elas colocarem isso no pacote delas quando elas fazem uma oferta do serviço de valor, serviço de vale alimentação e refeição. E é isso que tem acontecido agora, né, essa visão da importância do cuidado jurídico. A Legal vem sendo identificada, né, enxergada ali como um agregador de inovação, na verdade, né? Além de tudo isso, dos impactos que a gente está falando, né? Tipo, é inovador, as pessoas sempre com essa ideia de não sabia que isso existia, não sabia que era possível, A etc. gente fez um lançamento num cliente Foi. grande, né? E essa foi a grande sacada ali do pessoal da RH e o quanto que isso impactou, né? Naquele Foi. lançamento que a gente fez. Quando o Diego fala de corretoras, né, em agendas comerciais, eles até questionam, você já está nas maiores ou no menor? Porque acaba que é um diferencial. Uhum. Para de médio porte, você conseguir muitas das vezes, não, vou entrar com esse produto primeiro, que é um diferencial que ninguém tem, então não adianta você ir uma outra para saber se essa que você tem hoje tem. Eu tenho, então, um diferencial, né? Então ele entra com esse diferencial e depois vai conquistando ali o cliente numa lógica de relacionamento. Então, corretoras também tem esse viés, né? Se a gente pensar bem, a gente está inovando no que, no como e no para quem. Sim. Né? Sim. Muito Sim. bom. Antes de eu entrar num próximo tema aqui, para puxar uma ligação, eu queria só fazer um adendo, reforçando que aqui são bate-papos voltados principalmente para os RHs e para pequenos negócios, para entender ali esse impacto que tem no dia a dia das pessoas e dos pequenos empreendedores. Nos exemplos que eles trouxeram, a gente consegue perceber que pequenas empresas e pequenos empreendedores são pessoas à frente de negócios. E a gente conversa muito sobre isso, que geralmente a pessoa inicia aquele negócio porque ela conhece sobre aquela atividade, mas onde abre a necessidade de contar com parceiros estratégicos sobre aquilo que ela não domina ao redor do negócio. Então, aqui nos exemplos que vocês trouxeram foi muito bom nesse sentido. Então, acompanhe o canal aqui da Legal, porque esse é só o primeiro episódio do Legal Care Talks. Nós temos vários nomes de RHs chegando agora para conversar e aprimorar cada vez mais esses conteúdos. Algumas pessoas extremamente relevantes também no conteúdo de inovação em negócios, voltado às parcerias para pequenos negócios também. E aí, aproveitando que nós estamos conversando com públicos que, de fato, são ou querem ser cada vez mais estratégicos, o Diego comentou duas situações extremamente importantes que nem todo mundo conhece. A Fortune 500 e a Gartner, que são extremamente relevantes para esses segmentos. Sim. Comenta só um pouquinho, sem perder muito foco de onde a gente está, da nossa conversa como um todo, mas para quem não acompanhou direito, entender do que a gente está falando, e aí para vocês seguirem aí, para saberem cada vez mais junto com a gente. Isso saiu recentemente, acho que foi ano passado, né, na HR Executive, falando que entre as 5 maiores tendências de RH, planos, benefício legal, estava entre, acho que era a segunda. Gartner, ele traz também no seu relatório que dentro dos perks que estão mais, né, que eles chamam de perks, que são benefícios fora do padrão, que estão se tornando mais relevantes nos Estados Unidos, as questões jurídicas, né, o benefício jurídico. Então, o quanto isso está se tornando relevante lá fora, né, grandes empresas já trabalham esse produto lá fora nos Estados Unidos, sem contar na Holanda, na Europa como um todo. Você pega a Holanda, Reino Unido, você já tem ali uma base muito grande, 20% da população que tem acesso a esse tipo de benefício. E aí, quando você está olhando para esses, para uma consultoria dessa relevância, trazendo esse tema, né, as pessoas têm que começar a olhar aquilo ali com um pouco mais de... É óbvio que não está só o foco em plano jurídico, mas
cara, tem algo aqui que tem aqui nesses relatórios que a gente não tem aqui no Brasil, né? O que a gente não está vendo? Né? E é isso que a Legal traz. A Legal traz um novo segmento de mercado, né? Quando você tem lá healthcare, mental care, etc., tudo cuidado de saúde, cuidado mental, e a gente fala de legal care, cuidado jurídico, é isso que a gente está promovendo, um novo segmento no mercado com a importância que deve ter. São relatórios, né, fora do país e também dentro do país também tem alguns relatórios que você avalia essa tendência. Então, como é que eu, como um pequeno negócio, eu como RH, estou antenado com relatórios que trazem não só tendências de inovações, mas também leitura de perfis comportamentais, né? Então, alguns estudos trazem perfil comportamental de vagas, cargos, como é que vai ser essa movimentação, né, profissional futuramente com inteligência artificial. Então, acho que é esse conteúdo, né, nas próximas edições a gente consegue trazer com outras pessoas que entendem muito mais do assunto, mas eu acho que é essa tendência que faz não só a gente trazer a existência da própria Legal, que foi olhando para fora, Sim. o que é uma tendência de mercado lá fora e a gente trouxe para o Brasil, mas também no que tange ao comportamento de próprias funcionalidades e entendimento do comportamento humano aqui, baseado no que acontece fora, ou leituras mais de dados. Porque muitas das vezes, quando a gente conversando com alguns RHs, o que a gente sente falta também é de dados. Esse RH ele não tem dados, às vezes, suficientes para poder fazer uma leitura da base populacional deles, que ele tem ali dentro, e o que eles precisam em si. Então, esses relatórios ajudam a você fazer esse reflexo. É igual quando a gente traz alguns dados de endividamento ou divórcio, é o reflexo da sociedade, basicamente, você vai ter dentro da sua empresa. Então, aquilo ali está acontecendo ali dentro, né? Uhum. Então, você tá antenado a esses relatórios e as tendências é extremamente importante. Muito bom. E aí entra uma coisa que eu tinha marcado aqui pra gente falar, porque de tudo que a gente foi falando, né, da forma que a gente está atuando em relação à Legal como um todo, a Legal usa esse tema de repense o que é essencial. O que a gente quer dizer com isso nessa abordagem? Assim, esse é o nosso lema de 2026, que é um desafio nosso é criar esse awareness, né? Diminuir essa dissonância cognitiva que tem em relação ao tema. Então, a gente provoca o RH, que não é só a gente provoca no mercado, tem provocado o RH a entender o que é essencial, né? Fazer aquilo que eu te comentei, né? De fazer o mais com menos, etc. Então, quando o RH começa a pensar de forma estratégica ali, né, o que é essencial, entender, né, esse movimento de que a gente teve um boom de opções para pacote de benefícios, o que eu faço aqui? O que é essencial para mim? Né? E a gente posicionar cuidado jurídico como é super essencial. E aí não sou eu que posiciono como a Legal, mas olhando lá fora. O que acontece lá fora que é relevante para cá? Por que lá fora é e aqui não é? Né? É só uma questão de acesso. E a Legal está aqui para dar esse acesso. Né? Acesso a cuidado jurídico. E a gente começa a colocar na cabeça do RH o quanto que isso é essencial. Mas é uma provocação que ela vai além do benefício, né? Você repensar o que é essencial, o que é essencial dentro da sua empresa quando você comunica esses benefícios. Eu tenho que ter uma estratégia para isso. Como é que eu faço essa comunicação? Como é que eu envelopo isso? Como é que eu dou acesso para que ele saiba que ele tem um benefício para utilizar? Não é só vir aqui, ajustei o pacote de benefício e você tem aqui o seu benefício e pronto. Então, é uma provocação que ela abrange um todo de o pacote de benefício ele está alinhado com a sua cultura? Ele está alinhado com a sua estratégia de comunicação e no marketing dentro da empresa? São vários fatores que fazem com que realmente você consiga repensar o que é essencial, porque muitas das vezes, a depender do perfil do seu colaborador, você não vai precisar de diversos benefícios para que realmente você consiga ali oferecer algo que ele realmente quer, que ele realmente precisa, né? Avaliando ali alguns fatores de faixa etária, momento de vida, ou até necessidade, se tem algum tipo de endividamento ou não, como é que eu complemento? Porque muitas das vezes o RH, o que eu tenho visto é que, às vezes, até pela própria NR1, né, que vem com essa obrigatoriedade desse olhar quanto às questões psicossocial, você acaba transitando no raso, que a pessoa está com burnout ou estressado, com ansiedade, eu cuido do mental. Pronto, então eu ofereço um benefício mental, mas e as causas raízes desse problema? Como é que eu venho aqui e no que tange a questões jurídicas, eu consigo, por exemplo,
levar toda uma lógica, se eu estou com alto nível de endividamento dentro da minha empresa, eu ofereço um benefício legal para ele resolver essas questões jurídicas, mas ele resolve aquele problema. Só que ele tem que ter uma educação financeira, senão ele vai vir aqui e vou renegociar minha dívida, daqui a pouco eu estou entrando em outra dívida. Então, como é que ele cria um plano realmente recorrente de benefício que um é complementar ao outro, sem oferecer tudo? É entendendo qual é o perfil o que é que o meu colaborador precisa. Na sua fala traz à tona uma coisa que a gente vive bastante no dia a dia, porque a gente conversa com muitos RHs e é muito comum que, se a gente deixar só na escolha do beneficiário em si, é o que a gente falou, ele não sabe que ele pode ter Ele vai isso. querer tudo. E ele não sabe que ele pode ter isso, porque é o que a gente falou, por falta de acesso tem a falta de cultura, então as pessoas não pensam na questão jurídica. Vocês deram diversos exemplos na questão de saúde, a pessoa já sabe por onde começar, ela sabe o que ela vai fazer, porque a gente já está acostumado com isso. E no jurídico a gente não pensa. E aí entra esse ponto, que o RH tem esse papel fundamental de fazer essa conexão, que você comentou, né, quase que cognitiva, né, de entender que ele tem essa necessidade, eles só não estão enxergando. Eu acho que vocês comentaram em alguns dos exemplos que trouxeram, de que às vezes a pessoa vai atrás do RH para resolver uma dívida, ela pede um empréstimo consignado, né? Uhum. E na verdade não é isso que ela precisa resolver o problema Ou ela que pede pra colocou ser ela ali. mandada embora. Às vezes tem isso, já tem exatamente. situação Ela de pede pedir pra pra ser ser mandada mandada embora embora. para ela pegar o acerto e pagar a dívida. Ou seja, Isso você tá mesmo. tendo, às vezes, ali um bom profissional que tá saindo da empresa. Aí você tem um problema de ter que realocar realocar aquela vaga, né? Trazer outra pessoa para aquela vaga, às vezes demora, né? Por uma questão simples, às vezes você colocar em contato com um advogado que vai Sim. dar os caminhos ali, não vai resolver o seu problema financeiro por si só, né? Como putz, ó, vou aqui pagar sua dívida ou fazer um consignado, nada desse tipo. Mas ele vai falar, ó, vamos pegar essas dívidas aqui, vamos entender o que você tem, o que está acontecendo. Às vezes é um despejo, né? Como que a gente entende esse despejo, né? E etc. Perfeito. É nesse ponto que eu estava comentando dessa visão mais estratégica de que, de fato, o RH tem esse papel fundamental, né? De identificar pelo colaborador que não faz ideia que é possível fazer isso, né? Muito bom. E aí vocês conseguem fazer um paralelo, então, nós já fizemos de forma mais superficial, mas esse paralelo do legal care inserido no universo do benefício corporativo. Porque hoje, quando a gente fala dessas questões mais estratégicas, né? Existem aqueles mais comuns, aqueles básicos que são considerados essenciais, porque fazem parte da cartilha, né? Como que a gente consegue fazer um paralelo do legal care chegando nesse universo? Para os RHs, eles enxergando isso como uma necessidade, como realmente essencial. Que é o que a gente pôs aqui, né? Repense que é essencial agora é legal care. Como que a gente traz esse paralelo com os outros benefícios? Eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é o contato com o conceito. O que a gente vê quando a gente começa a falar do conceito, do que é, a dor ela já está lá dentro, ela já viu aquela dor acontecendo ali dentro, né? E os números falam, né? Então, se a gente está falando de um número da população brasileira que está endividada ou que está passando por divórcio, isso reflete dentro daquela população da empresa, né? O que acontece muitas vezes, ninguém chega assim, ó, o RH, o líder, estou passando por um divórcio, e as pessoas não falam dos seus problemas de uma forma tão relevante, né? Tão direta, né? Então, o que a gente entende é que existe esse processo de educação, né, meio que evangelizar sobre o tema. O RH começa a entender isso, e isso começa a fazer parte dos números, né? Isso começa a fazer parte das pesquisas internas da empresa, etc. E foi muito claro para a gente quando a gente entrou nesse cliente grande, nessa diferença de 3 meses de uso para 1 ano, né? O quanto que aquilo ali era importante e não era visto para RH. Então, o feedback que a gente tem desse cliente cara, a gente o pessoal está super satisfeito, a gente super viu o impacto disso no dia a dia das pessoas, e cada dia chegam coisas novas, né? Desde demanda de um estrangeiro ou uma coisa mais específica, assim, a gente vai ver a diversidade que tem esse tema. Então, eu acho muito por esse caminho, sabe? De descoberta. Sim, não só um dos pontos, né, não só dessa descoberta e pelo conceito, por essa construção de conteúdos que
uma das propostas do Legal Care Talks é justamente essa construção de conteúdo, de como é que a gente associa diferentes temas e traz profissionais que realmente já enxergam essa necessidade, mas muitas das vezes uma da porta de entrada ali que a gente tem dentro das organizações é através do comitê de diversidade, porque essa vulnerabilidade ela é muito mais latente, essas pautas onde você precisa realmente do advogado, ela fica muito evidente quando você tem empresas que são realmente engajadas ali num comitê de diversidade, ESG ou algo do gênero. Porque ninguém vai bater na porta do RH hoje para falar: "Tô divorciando e agora eu vou ter que ficar talvez em casa ou vou ter que fazer isso e aquilo". É muito complicado você expor, levar essa vulnerabilidade com questões do dia a dia que muitas das vezes é grave e precisam ser resolvidas, mas que te expõem de alguma forma. Então, quando você tem algum tipo de violência doméstica, assédio ou algo do gênero, você não vai chegar lá no RH falando. Essa é a verdade. Então essa vulnerabilidade, ela não é tão acessada assim. As pessoas sabem que existe diversas situações, mas ninguém hoje vai no RH para realmente trazer esse tipo de situação. E quando você tem um comitê de diversidade, principalmente situações, da minoria ali, né, vamos assim dizer, de grupos minoritários, eles são expostos justamente para a empresa começar a pensar de uma forma diferente como é que eu resolvo algumas situações, que foge do meu padrão de benefício que já existe hoje, por exemplo, que foge talvez de ações que a empresa já tenha hoje. Então, uma das portas de entrada que a gente tem identificado muito fortemente é através também do comitê de diversidade, porque esse amparo jurídico ele se torna essencialmente necessário para algumas causas. E ele é super estratégico. A gente olha na questão financeira, né? Do impacto financeiro, a gente está olhando para as seguintes situações. Ou o sentimento de gratidão daquele colaborador por algo ter impactado a vida dele positiva com acesso a cuidado jurídico. Isso gera aquele sentimento de gratidão para aquela empresa. Ou o fato de que ela já se vê em alguma situação e se ela sai da empresa daquele momento, ela não tem aquele benefício, quanto que aquele benefício vai ter um impacto financeiro se ela sair, que ela está falando cara, vou ter que, né, gastar com advogado, etc, que eu tenho um benefício. Então, essas decisões vão começar a ser cada vez mais relevantes e o colaborador vai poder entender o quanto isso é importante para ele na escolha de um trabalho X ou Z, né? E isso vai impactar no turnover vai impactar, às vezes, no processo de retenção do colaborador, de atração de talentos, etc, né? Então, a gente vê isso fazendo parte desse contexto. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando no final, então eu queria deixar aberto para vocês que mensagem vocês passam para os RHs e os times de parcerias e inovação ali, que talvez não tenham se conectado ainda com esse tema e que talvez estão deixando passar uma boa oportunidade aí. Para mim, assim, o principal recado é buscar conhecer mais. Acho que esse conhecimento do que como se aplica, cases, né? Então a gente realmente está com clientes grandes, onde a gente consegue apresentar alguns números ou dados que realmente fizeram a diferença do impacto real, mas a principal provocação que a gente traz é repensar o que é essencial, porque o essencial para mim pode não ser o essencial para você, como empresa, como negócio, né, para os seus colaboradores. Então é repensar realmente o que é essencial dentro da sua realidade hoje. Eu acho que é a principal provocação, não só para o Legal Care, mas para o todo, para que a empresa realmente priorize o que precisa ser priorizado para trazer o resultado que se espera, ou de engajamento, ou de resultado, ou até mesmo de longevidade dentro de um negócio. Então esse repensar o essencial eu acho que é fundamental. O recado é muito parecido. Eu acho que a gente está aqui não é para vender a Legal, né? A gente convida todo mundo, seja você que está no RH ali, é um líder de Total Rewards, né? Um líder de benefícios, ou está na liderança do RH, para falar sobre cuidado jurídico. A gente vai promover muito esse ano isso, né? Ou começar a olhar para você que tem aquela base de clientes que é micro e pequeno empresário, e você olha para aquela base, né, que você precisa trazer valor agregado para aquela base. A Legal também ela tem uma participação muito grande nisso. Então, falar sobre isso é o que a gente está promovendo hoje, Léo, que é realmente evangelizar sobre o tema de cuidado jurídico, né? Antes de falar de negócio, etc., cara, vamos falar desse tema que pouca gente fala e cada vez mais a gente tem visto que tem sido super relevante nas nossas conversas que a gente tem tido. Muito bom, excelente. Agradeço mais uma vez o tempo e disposição de vocês. Convido vocês aí a seguirem o nosso canal, aqui o canal da Legal no YouTube, nas redes sociais, Instagram,
Facebook, LinkedIn. E aí acompanhe os conteúdos que logo, logo temos mais pessoas de RH, pessoas de parcerias para falar sobre temas cada vez mais relevantes relacionando aqui as questões do Legal Care. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Tchau.